Quem sou eu pra que o grande reino receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Mais um dia 15 de abril. É com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui com vocês. Agradecemos de todo o coração o carinho de cada irmã, cada ouvinte e obrigada pela audiência. Então, vamos desfrutar de mais provérbios. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Provérbios 13:6. Temos como título: A justiça guarda ao que anda em integridade. O oposto à justiça é a iniquidade. Conforme já mencionamos, o mistério da iniquidade já atua fortemente nos dias atuais, pervertendo os bons costumes, intervendo os valores. O que era imoral nos tempos passados, hoje já é considerado normal. Trata-se de uma força invisível operando na mídia com o objetivo de destruir a estrutura da família e deturpar o conceito do Deus verdadeiro. Isso tudo é para preparar espaço para o surgimento do homem da iniquidade, pois, quando for revelado, ele se oporá e se levantará contra tudo o que se chama Deus, para ele mesmo se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Ainda no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, vemos que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram a verdade para serem salvos. Quando for revelado o iníquo, o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Portanto, os filhos de Deus devem perseverar em andar na justiça, vivendo a vida da igreja com realidade, servindo a Deus com excelência, dando o melhor de si, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações e preparando os vencedores para reinar no mundo vindouro, que será o reino de justiça. Amém. Graças a Deus. Nós devemos perseverar, nós cristãos, do viver da igreja, temos que perseverar para o mundo vindouro, o reino milenar. Bom dia, até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Giovana Maria Ramos Coutinho. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando
Amém, amados irmãos, amadas irmãs. Vamos iniciar a leitura do Alimento Diário, série Palavra, Vida e Edificação, segundo o Evangelho de João. Título do livro: O Enviado de Deus, autor Pedro Dong. Segunda-feira, semana 4. Leitura da Bíblia, João 4, do 41 ao 63. Ler com oração. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1, 16, 17. Título: O Pão que Desce do Céu. A mensagem desta semana, cujo título é As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, enche nosso coração de gratidão a Deus. Sua grande misericórdia nos alcançou quando Ele nos deu seu Filho como aliança de paz, fonte de vida eterna, alimento e bebidas espirituais. Ao nos alimentarmos do Filho, tornando-nos membros do seu corpo, e sua vontade é realizada na terra por intermédio da Igreja. Recentemente, o Senhor nos agraciou com a Conferência das Igrejas do Rio de Janeiro. O ambiente espiritual e a alegria tornaram aqueles dias extraordinários. No sábado à noite, desfrutamos de uma mensagem muito rica e, quando fomos descansar após o jantar, a energia elétrica acabou. Muitas cidades do estado do Rio de Janeiro, inclusive Duque de Caxias, a cidade onde estávamos, ficaram às escuras. Isso nos proporcionou momentos de comunhão entre os irmãos até as 23h30. Foi uma situação inusitada e desconfortável com calor de 40 graus centígrados, sem ar-condicionado nem ventiladores. Contudo, por amor à palavra, os irmãos ali permaneceram. Mesmo dormindo com calor intenso nos quartos, nos alojamentos e até mesmo nos carros, pela manhã, todos estavam alegres. Como estávamos sem energia para gravar a última mensagem, que é o final do 6º capítulo de João e que encerra esta série do Alimento Diário, oramos ao Senhor pedindo uma solução. De uma coisa tínhamos clareza, estávamos no barco e o Senhor também estava conosco. Com Cristo no barco, sempre chegaremos ao nosso destino. O Senhor nos fez passar por uma prova de fé. Esperamos, mas a energia não voltou. A ausência de energia na região causou indisponibilidade e aumento no preço do aluguel de geradores. Preparamos-nos, então, para gravar a mensagem nas instalações da igreja em Niterói. Entramos no carro com todas as malas, prontos para seguir viagem, mas antes mesmo de atravessar o portão, a energia elétrica voltou. Jesus estava no barco conosco. Rapidamente, os irmãos voltaram para o auditório com alegria indescritível e a sensação de vitória estampada no rosto de cada um. Nosso Senhor nos leva ao triunfo, de vitória em vitória. Não temos medo das adversidades, da tempestade, nem do mar com suas ondas, porque nosso Senhor está com sua igreja e nos conduzirá ao nosso destino, que é a boa terra. No último encontro de capitães e tropas em São Paulo, o Senhor nos mostrou que os capitães têm uma grande responsabilidade ao cuidar das tropas. Essas tropas são entregues aos capitães para que estes se tornem os edificadores da igreja. O Senhor precisa de homens hábeis com aptidão para trabalhar em ouro, prata, bronze e madeira, fazer entalhes, engastes, destreza para trabalhar em tecidos e em bordaduras. Deus precisa de homens habilidosos para edificar o tabernáculo, que é o lugar de habitação de Deus. A revelação do Senhor, contida nas mensagens que liberamos nesse encontro, serão compiladas em um livro que fará parte do kit a serem distribuídos pelos comportores. Não temos tempo para perder com coisas negativas, pois há muitas coisas positivas a serem realizadas. Nossa agenda daqui para frente é positiva. Vamos edificar o tabernáculo, o lugar de habitação de Deus, e ao mesmo tempo formar um exército formidável de jovens santos que lutem pelo reino de Deus, a fim de entrarmos todos na boa terra.
Durante a conferência no Rio, vimos a alegria das casas de adolescentes em várias cidades do estado. Alguns pais ou adultos que ainda tinham alguma dúvida quanto ao caminho que o Senhor nos indicou, de imersão na palavra e gritos de guerra, quando Deus mostrou sua obra sendo feita no meio dos nossos adolescentes, ficaram convencidos. A transformação de vida ocorrida em cada um deles e a consistência espiritual mediante a constituição da palavra sedimentada no coração de cada um tranquilizaram os pais. Essa é a realidade resultante de inculcar a palavra de Deus neles. Nossos adolescentes tornaram-se o batalhão de frente da batalha. Não há como deixar de reconhecer que essa obra é do Espírito Santo. Muitos adolescentes foram salvos de uma vida apática e sem futuro para ser úteis na obra do Senhor, no avanço desse exército em direção à boa terra. Agora, sob direção dos capitães, eles participarão da edificação do tabernáculo para que o Senhor possa finalmente obter um lugar de descanso, a habitação de Deus no Espírito. No capítulo 6 de João lemos: murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Versículo 41. Na primeira mensagem desta conferência, dissemos aos irmãos que os judeus queriam que Jesus lhes desse um sinal mostrando que ele era de fato o Messias, o profeta que havia de vir, conforme Deus prometera por meio de Moisés. No conceito deles, quando o Messias chegasse, faria o que Moisés fizera no deserto. Não tendo o povo de Israel onde buscar pão, Deus, por meio de Moisés, fez descer pão do céu, o maná, e eles então comeram aquele pão físico. Os judeus exigiam que Jesus realizasse o mesmo sinal, fazer descer pão físico do céu. Nosso instinto natural é lutar por nossas necessidades terrenas, mas Jesus quer dar-nos algo superior. Ele quer dar-nos o pão que vem do céu com a natureza celestial, o pão que dá a vida eterna. No primeiro capítulo do livro de Tiago, vemos que as melhores coisas, as melhores dádivas e o dom perfeito que Deus quer dar-nos vem do alto. Por isso, não corramos atrás de coisas terrenas, nem nos contentemos com elas, o pão material, a casa ou o carro dos sonhos. Tiago 1, 16, 17. Busquemos as coisas lá do alto, mesmo se bons empregos que Deus nos dá são para buscarmos as coisas lá do alto. O pão que desce do alto, trazendo a boa dádiva, o bom presente do céu. A melhor coisa que Deus nos pode dar é o pão que vem lá do alto, pois esse pão nos levará para a vida eterna, para a esfera da eternidade. Aleluia! Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado acima. Leitura de apoio, Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, lição 17, editora Árvore da Vida. A Vida Eterna hoje, capítulo 4, editora Árvore da Vida. Jesus é nosso Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai. Como a chuva que rega a plantação, desce sobre mim, desce sobre mim. Terra fértil será meu coração, que a palavra tenha fruto em mim.
Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Dia 15 de abril e nós estamos, que a gente possa colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar, né? Tudo vai bem quando a gente é obediente, né? E ouve primeiramente a voz do Senhor, para depois começar a nossa luta, não é verdade? Então, vamos nos armar, colocar a nossa armadura, né? E desfrutar do Senhor nesta segunda-feira. Eu quero desejar desde já a todas as ouvintes, as nossas queridas irmãs, uma semana abençoada, irmãs. Que o Senhor dê muitas vitórias para você, porque eu sei que as lutas virão, né? Todo dia a gente tem, às vezes, o nosso inimigo é a gente mesmo, né? Então a gente tem que lutar contra o cansaço, contra o desânimo, contra armadilhas, né, que Satanás coloca na nossa mente, né? E isso a gente só consegue vencer com a palavra do Senhor. A gente já tem falado bastante isso para vocês, né? A espada do Espírito é a nossa única arma de ataque, mas ela é eficaz, desde que ela esteja dentro de você, né? A Bíblia dentro do porta-luva do carro não vai te proteger não, tá certo? O que nos traz segurança, proteção é a palavra que nós desfrutamos, a palavra que está dentro de nós, certo? Do contrário, é um amuleto, né? Coisas que não têm valor nenhum. Então nós precisamos saber que a palavra que está impressa é para que ela seja inculcada em nós, né? Por isso nós fazemos a imersão diária. Isso nos leva sempre mais para perto do Senhor, né? E nos traz a alegria e a força que a gente precisa para poder vencer aí dia a dia as lutas, né? Que não é contra pessoas, mas contra o próprio Satanás, né? Que está por trás das situações que ele mesmo levanta, usando aqueles que não estão desfrutando do Senhor. Então vamos lá, amadas irmãs, a nossa imersão de hoje. Vamos lá. Vamos imergir no ponto 1. Pedro negou Jesus 3 vezes, demonstrando nossa incapacidade e falta de conhecimento da nossa condição. O homem natural não é confiável. Pedro negou Jesus e chorou amargamente por perceber o quanto era incapaz. Então vamos para a leitura bíblica. João capítulo 13, versículo 37 e 38. Versículo 37, Pedro disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Agora vamos para Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Pensamentos de sabedoria, versículo 5, assim diz o Senhor. Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Quando a gente lê esse versículo, a gente pensa assim que não é para a gente confiar no outro, né? Não confia no homem, quer dizer, não confia nos outros. Mas esse versículo se refere a você não confiar em si mesmo. Porque você mesmo e eu mesma não sou confiável. Se eu estiver na minha carne, eu posso sim negar o Senhor. Tá certo? Se eu estiver na minha alma, para me livrar de qualquer situação, eu posso sim vir a negar o Senhor. Porque Pedro fez isso. Ele não queria ser preso. Então ele disse, eu não conheço esse homem. Né? Às vezes a gente condena ele até, né? Mas nós, no lugar dele, talvez faríamos a mesma coisa, né? Então, não confie em você mesmo, né? Não é no vizinho, não confie em você mesma. Nós só somos confiáveis quando nós estamos no nosso espírito, que é o lugar onde o Senhor habita, da onde a gente não deveria sair, mas a gente acaba saindo, né? Então, não confiemos em nós. É isso que o Senhor quer dizer para nós nessa manhã. Então, vamos buscar a sabedoria que vem do próprio Deus, né?
Não confie nas suas decisões, não confie nas suas escolhas, né? Não confie em nada que você decidiu sozinha, sem comunhão com Deus. Você tem que depender do Senhor para tudo. É isso aí, tá certo? Pensem nessa palavra, mergulhem nelas, nesses versículos, e todas nós vamos ganhar vida, né, com os versículos de hoje, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tão grande privilégio de nós estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, que essa palavra seja inculcada na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos lembrar, andando pela rua, fazendo serviços de casa, Senhor, ao tomar decisões, possamos lembrar da Tua palavra, sempre nos orientando, nos advertindo. Senhor, não confiamos em nós mesmos, nós confiamos no Senhor, por isso nos dirija em todas as nossas situações. Governe-nos, Senhor, pedimos isso a Ti, não nos deixe sair debaixo do Teu governo, debaixo do Seu encabeçamento, porque não podemos confiar em nós mesmos. Senhor Jesus. Aleluia, essa foi a imersão de hoje e vamos iniciar então a nossa leitura bíblica. Vamos lá? Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 11 e 12. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 1. Outras vitórias de Josué. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isto, enviou mensagens a Jobabe, rei de Madom, ao rei Sinrom, ao rei Aksaf e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafate-dor, do lado do mar. Aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei, todos mortos, os filhos de Israel, aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou, e perseguiu até o grande Sidom e até Misreforte-Maim, e até o vale de Mispa, ao norte. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhes havia ordenado, mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos os seus reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis. Matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado, porém mataram a espada todas as pessoas, até que as destruíram e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, a Cefelá e a Arabá e a região montanhosa de Israel com as suas planícies.
desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Débir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá. E de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. Então, quero comentar aqui esse capítulo. O Senhor deu muitas vitórias para Josué, por causa da sua obediência, né? Então, Josué cumpria à risca todas as suas ordens, e o Senhor entregava todos os povos nas suas mãos. O Senhor honrou até mesmo o juramento que eles fizeram com os gibeonitas. O Senhor foi compassivo com eles e honrou Josué por causa da aliança que ele fez com o povo, né? Esses povos aí tipificam todos a nossa carne, né? Por isso que eles precisavam ser todos eliminados, né? Isso para nós é um encorajamento, né? Porque esses cananeus, os heveus, os jebuseus, né? Todos esses terminados em eus aí, né? Tipificam a nossa carne. E o Senhor quer eliminar toda a nossa carne, né? Então, toda a ação da nossa carne. Então, por isso, hoje, nós devemos deixar o Senhor trabalhar em nós, né? E, assim, essa obra de transformação é feita, né? E esses heveus, heteus, jebuseus aí, que são nossos inimigos, né? Que nos importunam todo o tempo, um dia será eliminado de nós. Isso é um grande encorajamento para todos nós, né? Às vezes você pensa que você como cristã, né? Bom, agora eu converti ao Senhor, não tem luta mais, vai ser uma vida só, né? Vou armar uma tenda aqui para mim, vou viver na felicidade, só felicidade. Mas a vida não é assim. Nós temos inimigos, né? Inimigos dentro de nós, fora de nós, né? E a vida do cristão é uma vida de luta. Nós lutamos contra tudo que não é Deus. O Senhor nos dá vitória, como Ele deu para Josué, né? Então, o caminho é estar do lado daquele que é o general desse exército e seguir a sua orientação, né? Louvado seja o Senhor. Mas agora, no finalzinho do capítulo 11, nós vemos que eles repousaram da guerra, né? Deus deu descanso para o povo, né? Após eles vencerem tantas batalhas, né? Agora vamos para o capítulo 13. Os reis vencidos por Moisés, versículo 1. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Armon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon.
desde a Campina até o mar de Quinerete para o leste e até o mar da Campina, o mar Salgado para o leste, pelo caminho de Bet-Gesimote e desde o sul, abaixo das encostas do Monte Pisga. Versículo 4. Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns, que morava em Astarote, em Edrei. E ele dominava no Monte Hermon, em Salca e em toda a Bazã, até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Então, a gente está vendo aqui a distribuição da herança. Então, à medida que eles iam vencendo as guerras, né, eles iam tomando posse das cidades. E agora, então, eles vão tomando posse da cidade, posse dessa herança, né? Os reis vencidos por Josué. Versículo 7. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram, deste lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões. A saber, o que havia na região montanhosa, na Cefelá, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Charmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Líbina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeca, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Deor, o rei de Dor, em Nafate, o rei de Dor, em Nafate-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, o rei de Tirza, ao todo, 31 reis. Muita luta, né? E muita vitória. Hoje não é diferente, né? Nós também temos esses inimigos aí no nosso pé, né? E todo dia ao nosso redor, né? E todo dia a gente luta contra eles. Mas do lado do Senhor nós vencemos todos eles, assim como Josué os venceu. Amém? Então, eu desejo uma boa luta para você e celebre a vitória no final do dia. Amém? Vamos prosseguir desfrutando o Senhor, deixando a palavra entrar em nós. Deixe Deus governar sua vida, né? Não faça nada precipitado, não faça nada sem oração, não faça nada sem comunhão com os irmãos, né? Não tome decisão sozinha, né? Busque ajuda, busque comunhão no Espírito Santo para que Ele te dirija a tomadas de decisões que pode mudar a sua vida. E cada decisão pode mudar a sua vida. Então, cuidado. Não tome nenhuma decisão. Não tome à frente de nada. Deixe o Senhor tomar a frente de tudo. Deixe o Senhor encabeçar a sua vida. Ele veio para governar. Ele é o rei e não nós. Nós não somos confiáveis. Vamos deixar o Senhor reinar? Isso é uma segurança para mim e para você também. Amém? Então, ficamos por aqui. A irmã Lene dá continuidade à leitura de hoje com Salmos, Provérbios e Lucas. Boa segunda-feira para você. É o desejo de todo o meu coração. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos, capítulo 84, Provérbios, capítulo 13, versículos 5 e 6, Lucas, capítulo 17,
versículos 11 ao 37, começando com Salmos. Saudades do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, e não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Agora, Salmos, capítulo 13, versículos 5 e 6. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Agora vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, vai até o 35. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé salvou você. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: O reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão: Ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: Virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: Ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam,
bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, perderá, e quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que, naquela noite, 2 pessoas estão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Bom dia, até amanhã com mais uma leitura bíblica. Se o Senhor permitir, vamos ler o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: está na hora de fazer a manutenção. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Os homens sempre se preocupam com a manutenção de seu carro. Após algum tempo, é normal que haja desgaste na parte mecânica, na elétrica e nos pneus. Principalmente para os que lutam para obter seu carrinho, o tempo que gastam limpando e cuidando dele é mais que legítimo. As mulheres, por sua vez, estão mais preocupadas com a casa. Falta isso, quebrou aquilo, é preciso pintar aqui, reformar ali. Não é raro ver mulheres que se gastam para manter a casa limpa e arrumada. De fato, uma casa bem cuidada proporciona um ambiente agradável, acolhedor e de descanso. Quem não se sente bem numa casa assim? Embora cuidemos tão bem de nossas coisas, todavia, muitas vezes, esquecemos-nos de dar a devida manutenção ao nosso relacionamento conjugal. Se nos preocupássemos com o nosso cônjuge, como nos preocupamos com carros e casas, certamente não iríamos deixar que as circunstâncias e acontecimentos que desgastam as peças originais do amor, companheirismo, respeito e fidelidade permanecessem tanto tempo sem nenhum cuidado. Além disso, não acharíamos que estamos perdendo tempo ao cuidar um do outro. Alguns acham que ao colocarem comida na mesa e arrumarem a casa já fizeram sua obrigação. Com esse tipo de conceito, como não estará o casamento após alguns anos? Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, de dar manutenção ao nosso relacionamento, a não nos preocuparmos apenas com as coisas exteriores, mas com o nosso convívio de um com o outro. Abençoa-nos, Senhor. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. O relacionamento conjugal também necessita de manutenção. Por isso, há necessidade de um cuidado especial da parte de um para com a situação e condição interior do outro. Todos vivemos num mundo atribulado e temos conflitos.
Todos somos pressionados e sobrecarregados com as responsabilidades do cotidiano. Será que não poderíamos apacentar, ajudar e encorajar-nos mutuamente? Será que não poderíamos servir um para o outro, de esconderijo para o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta? É certo que, como cristãos, temos o Senhor como pastor e bispo da nossa alma. Sem dúvida, o Senhor tem profunda preocupação pela condição interior de cada um de nós. Porém, não podemos esquecer que o mesmo Senhor nos confiou a tarefa de apacentar e cuidar uns dos outros, inclusive do nosso cônjuge, como se estivéssemos cuidando do nosso próprio corpo. Que o Senhor nos abra os olhos para ver que precisamos fazer uma manutenção constante em nosso relacionamento conjugal. Possamos primeiramente orar. Senhor, obrigada por abrir-nos os olhos. Senhor, ilumina-nos agora para ver onde temos falhado. Senhor, Tu és aquele que traz à existência as coisas que não existem. Portanto, a partir de agora, desperta em nós o sentimento de cuidado e manutenção em todos os aspectos do nosso relacionamento conjugal. Senhor Jesus, faz isso para o Teu propósito, a fim de que sejamos mais úteis a Ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Estende